Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal, iniciar a nossa aula de arte, aula 2, capítulo 3, né? Vamos ver o tema da nossa aula de hoje, a palavra tradução simples da arte. Esse é o nosso tema de hoje. As palavras, pessoal, estão presentes em nosso dia a dia e é por meio delas que nos comunicamos com as pessoas. Vocês concordam com isso? Que as palavras estão presentes no nosso dia a dia e que é por meio justamente dessas palavras que há uma comunicação, uma interação, tá, que nós fazemos com as pessoas. Elas possuem uma grande riqueza. Elas quem? As palavras. Além de possuir grande riqueza, possuem grandes significados. Elas podem nos alegrar, elas podem nos motivar, preocupar, acalmar, sim ou não? Por exemplo, significado das palavras. Por que ele diz que elas podem nos alegrar? Porque escutamos muitas vezes, uma palavra que nos traz felicidade. A motivação, uma palavra que nos motiva a prosseguir em frente. Ou pode trazer uma preocupação, porque escutamos, às vezes, uma palavra que nos deixou preocupado, tá certo? Enfim, as palavras, elas são fundamentais para a interação social. É através dessa comunicação, tá certo, que nós interagimos no nosso meio. Por exemplo, nesse momento, nós estamos interagindo por meio de quê? Por meio das palavras. Vocês concordam? Que a nossa interação nesse momento está sendo por meio das palavras. Tá? Falando um pouquinho da arte de escrever, ela se manifesta por meio da fala, da escrita, tá bom? Porque nós vamos ver que escrever é uma arte, tá? E vai trazer a combinação, tá certo? Para garantir uma excelente reflexão e uma manifestação artística por meio da palavra. Então, escrever, pessoal, é uma belíssima arte. Só que nós vamos perceber no decorrer da nossa aula que para mim escrever bem eu preciso ler bastante, tá bom? Aí você vai pegar agora o seu livro didático, vai abrir no texto da página 30, tá certo? Que ele vai trazer a arte da palavra, é um texto de Gabriel Perecer, e nós vamos ver aí, tá certo? Ele vai falar da linda arte de escrever. O que é que o autor, pessoal, ele vai abordar? Primeiro, ele vai dizer que a gente precisa se apaixonar pelas palavras, tá bom? A gente precisa conhecer para lidar com elas diariamente, tá certo? Precisa saborear, precisa gostar, precisa amar. Por isso que ele diz que a gente precisa se aproximar por elas, conhecê-las diariamente, sem violentá-las, tá certo? Porque ele vai dizer que escrever é se apaixonar, como nós já falamos aqui. E quem escreve precisa ler muitos livros, tá bom? Nós não podemos achar que vamos escrever bem, desenvolver bem a nossa escrita sem a prática da leitura. Engana-se, viu? Então, a grande sensibilidade que precisamos usar ao escrever. Então, muitas vezes as pessoas procuram, professores de redação, tá certo? Para lhe auxiliar, lhe ajudar, fórmulas prontas de uma escrita. Mas não existe, pessoal, uma fórmula pronta que um professor ele vai passar para você, está aí, faça dessa forma, e você agora não. O que nós orientamos a vocês na construção de uma escrita é a leitura de livros, como o autor fala, tá? Um bom desempenho, uma atitude de leitura, porque para a gente escrever, a gente precisa ler, a gente precisa mergulhar nesse mundo da leitura, porque escrever é conhecer-nos, porque escrever é ampliar
a consciência, tá? Quanto mais se lê, quanto mais se escreve, mais amplia, tá certo? A consciência do mundo, de nós mesmos, de dentro de nós. O que fazer para exercer a arte da escrita com maestria? Será que eu preciso, professora, fazer alguma coisa para me escrever bem? Porque nós já citamos aqui, pessoal, que escrever é uma arte, tá? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Nós já abordamos no início e vamos dar continuidade. Quem escreve precisa ler? Sem dúvida. É ótimo, por exemplo, colecionar dicionários, tá? da nossa e de outras línguas também. Fazer pesquisa de palavras, nós vamos ver a importância que o dicionário ele tem dentro dessa leitura. Porque no momento da nossa leitura, nós nos deparamos com palavras que para nós muitas vezes não traz um sentido, um significado. E a gente, ao fazer a pesquisa, nós vamos entender qual o sentido, né, daquela palavra. Porque a leitura ela é fundamental para o exercício da escrita. Ela que vai ampliar, tá, os nossos horizontes, os horizontes do saber e do conhecer o significado dessas palavras que muitas vezes nós desconhecemos dentro do contexto da leitura. Então, nós vamos ver aí o que é que o autor ele fala sobre o dicionário. O dicionário é o pai dos inteligentes. Você concorda? Muitas pessoas às vezes acham que quem vai em busca do dicionário é porque não é tão inteligente. O dicionário, pessoal, é uma fonte de inspiração, de reflexão, de ampliação da consciência. Tá certo? Dentro de quê? Dentro do mundo linguístico. Cujas fronteiras estão nas almas, tá? Mais do que nos mapas. Ok? Fronteiras nós sabemos que são impedimentos, né? Então ele está falando aqui, tá? Que o dicionário, ele tem a ampliação, ele tem um papel importante dentro da nossa consciência de ampliar o mundo linguístico, tá certo? Você percebeu agora o quanto essas ferramentas são imprescindíveis para a escrita? Então vamos ver o que o texto nos diz, né? E o que as palavras também nos mostram. Ele vai dizer o seguinte: nós encontramos nas palavras um microscópio para captar o que fica nas entrelinhas, tá? Um telescópio para observar o que está longe e um periscópio para ver em todas as direções. Ele diz que nós encontramos nas palavras um microscópio que vai nos ajudar a captar, tá certo? O que fica lá nas entrelinhas, que não está no nosso entendimento. Então, a gente precisa sim em busca dessas palavras e captar. Esse texto, ele nos inspira a escrever, né? Porque é preciso, pessoal, gostar de ler é fundamental. Buscar respostas, compreender através da pesquisa, tá certo? Ele traz aqui no texto também, que eu achei muito interessante, né? Como dicionário, como fonte de inspiração e ampliação, nós encontramos na palavra, como ele diz aí, algo que vai nos ajudar a desenvolver essa arte da escrita. Professora, então quer dizer que para mim desenvolver bem a minha redação, eu preciso ler bastante? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu concordo. Quanto mais se lê, mais a sua oratória é desenvolvida, a sua escrita. Pessoal, é o seguinte, quem lê muito, fala melhor, escreve melhor. Por quê? Porque você vai ter argumentos. Tá? No momento de você escrever, de se posicionar, através da leitura, você vai trazer argumentos para o seu texto, para a sua escrita, tá certo? Porque a leitura ela vai ampliar conhecimentos que você ainda não havia adquirido. Todos nós podemos exercer essa tão nobre arte de escrever, carregada de expressões e significado. Todos nós, pessoal, tá certo? Por isso que sempre nós, professores, incentivamos vocês o hábito da leitura. Às vezes o aluno não escreve tão bem ou tem muita dificuldade de se expressar através dessa arte da leitura.
da arte da escrita, perdão, pela falta da leitura. Eu não posso querer falar bem, escrever bem se eu não gosto de ler. Quanto mais eu leio, tá certo? Mais aptidão para a escrita eu vou ter. Digamos assim, mais horizontes, mais leques, né, vão se abrir para mim no mundo da escrita por meio da leitura, tá certo? Pessoal, nós precisamos estar bem informados. Quando nós estamos bem informados, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Nós vamos exercitar bem a arte da escrita. Por isso, sempre a leitura é fundamental, certo? Quando expressamos nossos talentos, estamos fazendo arte. E escrever é uma delas. Vocês concordam? Escrever é uma arte. Se eu pedir para vocês escreverem um poema para mim, eu sei que muitos alunos terão dificuldade, outros não. Por quê? Porque leem bastante. Se eu pedir para você, através da sua escrita, se comunicar comigo, né? Pedir para você desenvolver aí um texto, como nós vamos abordar na nossa próxima aula, tá certo? Uma literatura de cordel. Alguns sentem dificuldade, sim, outros não. Por quê? Porque já tem um mundo em sua volta, já se apaixonaram pelo mundo da leitura, aí facilita o mundo da escrita, porque escrever é uma arte, tá certo? Através do seu talento, nós nos expressamos com a escrita. Por isso, a arte da leitura, da escrita, ela anda junto. Lê bastante, escreve bem. Quem lê muito, tem uma oratória na hora de falar melhor. Se expressa bem, se comunica bem, tem argumentos, tá certo? Então, a gente nota, né, o aluno, seja qual for a pessoa que fala bem, escreve bem, pela questão da prática da sua leitura, tá? Ele vai tratar aqui, para a gente encerrar nossa aula de hoje, sobre o reler. É muito importante a repetição. Muitas vezes nós lemos algo e não entendemos. Mesmo indo em busca do dicionário, para o significado de certas palavras, eu ainda não consegui entender. Pessoal, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. No momento da leitura de vocês, façam uma viagem, tá bom? No momento da leitura, se coloque como se fosse o personagem, se coloque dentro daquela época, por exemplo, quando nós estamos lendo um texto histórico, é importante a gente se colocar ali, né, naquele século. Se nós estamos lendo as viagens de Colombo à América, se coloca ali como se você estivesse participando daquele episódio, daquele momento. Quando nós estamos fazendo a leitura da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tá? Se colocar dentro daquele contexto que aquela leitura está nos trazendo, pessoal. Por quê? Porque assim eu vou sentir através daquela leitura e vou expressar também os meus sentimentos, tá bom? E vou conseguir escrever bem, tá? Eu espero, né, ter contribuído com vocês nessa aula de hoje, que vocês possam refletir, que vocês possam estar aí nos acompanhando com as nossas videoaulas. Dúvidas, estamos prontos para esclarecer suas dúvidas, vocês já sabem disso, tá certo? Faça suas atividades. Nas nossas próximas aulas, a gente já vai estar trazendo, né, videoaula com as nossas correções de atividades, tá certo? Então, que vocês possam aí continuar em casa, tá certo? Se protegendo, se cuidando. E até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.